Olá, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Fique agora com uma ministração do pastor Augustus E Nicodemos. descansemos na providência de Deus, porque se Deus não estiver conosco, todo o nosso labor, tudo que nós fizermos aqui nesse mundo, todo o nosso esforço aqui nessa terra será em vão. É isso que o Salmo nos ensina, que se Deus não estiver conosco, nada do que nós fizermos aqui nesse mundo terá alguma valia. Ele nos ensina, esse Salmo ensina essa verdade em 4 situações da vida, que eu quero ver com vocês agora. A primeira delas é a situação que provavelmente deu origem ao Salmo, a edificação de uma casa. Verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A primeira referência parece ter sido a construção da casa do Senhor, o templo, da parte de Salomão. E Salomão estava muito bem consciente desse fato. Ele tinha riquezas, ele tinha pessoas hábeis para construir a casa, os povos amigos e aliados tinham mandado artífices, tinham mandado madeira e pedra preciosa, o próprio rei Davi havia deixado muito material e muita riqueza para que o seu filho Salomão construísse o templo, mas Salomão sabia que se Deus não edificasse a casa, em vão ele estaria trabalhando juntamente com todos os seus empregados, todos os seus servos, para o desempenho da casa do Senhor. Mas esse princípio, ele se aplica à reconstrução ou à construção de qualquer casa, ou de qualquer projeto na vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. O que é que significa edificar em vão, se Deus não estiver conosco? Primeiro, pode significar que o projeto não vai chegar ao fim, pois é Deus quem controla as circunstâncias, é Deus quem dá a saúde, é Deus quem dá os recursos, é Deus que manda os obreiros. Por exemplo, a Torre de Babel era um projeto que não estava de acordo com Deus. Eles começaram, mas não terminaram, porque Deus não estava com eles. Se Deus não edificar a casa, eles trabalham em vão. Se Deus não der as condições, nós vamos começar, mas não vamos terminar. Ou também significa até que você até pode terminar, mas você não vai morar nela, ela vai ficar vazia, ou outra pessoa vai ocupar aquela casa. Ou pode até significar que você vai construir e você vai morar naquela casa, mas você não vai desfrutar dela. O próprio Salomão, em várias passagens no livro de Eclesiastes, ele fala a respeito disso, de pessoas que constroem determinadas coisas, mas acabam não desfrutando, porque Deus não está com eles. Veja, por exemplo, aí no livro de Eclesiastes, que foi escrito, não é, pelo próprio Salomão, está logo depois de Salmos, no capítulo 2. É interessante porque Salomão era um homem que tinha tudo, não é? É um homem que tinha tudo. Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 22, ele diz assim: que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, eu vi que isso também vem da mão de Deus. Ou seja, que você desfrute alegremente do fruto do seu trabalho. Isso também vem de Deus. Verso 25: pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador Deus dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. O próprio Salomão está dizendo aqui, se Deus não estiver com a pessoa, ele vai construir, ele vai edificar, mas para outro. Em vão ele vai trabalhar, todo o esforço dele será em vão, porque ele não vai desfrutar do fruto do seu trabalho, não vai ter alegria, não vai ter paz, não vai ter contentamento para aquilo que ele tanto se esforçou durante toda essa vida. E gente, isso é realidade a respeito de tantas pessoas
que passam a vida toda lutando, labutando, sofrendo, ralando para ganhar alguma coisa, mas não consegue desfrutar daquilo. Não tem prazer naquilo, aquilo não vai lhe trazer nenhuma satisfação ou realização, coisa nenhuma. A vida dele é trabalhar, paz ele não tem nenhuma, alegria ele não tem nenhuma. Ter paz e gozar do fruto do trabalho é um dom de Deus. Por isso, se Deus não edificar a casa, você está trabalhando em vão. Ou você não vai terminar, ou você vai terminar e vai servir para outro, ou até você vai morar, mas ela não vai alegrar o seu coração. Porque é somente Deus quem dá sentido às coisas que nós fazemos aqui nesse mundo. E sem Deus, nada do que nós fazemos aqui vai nos satisfazer, alegrar e cumprir o nosso coração. Ou seja, sem Ele, todas as nossas empreitadas serão em vão. Ainda aqui no livro de Eclesiastes, eu queria só mais ler um versículo que está no capítulo 5, no verso 16, quando Salomão diz assim, eu vou ler só o verso 19: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Agora capítulo 6, verso 1: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu, veja só, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Às vezes uma pessoa tem tudo na vida, mas não tem prazer nas coisas que tem, não tem alegria, não tem contentamento, porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não estiver com nossas empreitadas aqui nessa vida, elas são em vão. Nós trabalhamos para nada, nós lutamos e suamos para absolutamente nada. Segundo quadro, o primeiro quadro é esse da edificação de uma casa. O segundo quadro, que é usado no Salmo para mostrar que sem Deus nossa vida aqui nesse mundo não vale nada, é a proteção de uma cidade. Ainda no verso 1, na segunda parte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Na época do retorno do cativeiro, o povo de Deus estava ocupado em reconstruir os muros de Jerusalém. E os inimigos não queriam que eles fizessem isso. E o livro de Neemias, se você quiser ler depois, ele fornece o pano de fundo para esse salmo. Lá você vai ver como Neemias determinou guardas que vigiassem a cidade durante 24 horas. As famílias tinham que mandar pessoas que funcionassem como vigias. E Neemias determinou, Neemias foi o grande líder na época da reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo também. Ele determinou que os judeus trabalhassem com uma pá na mão e a espada na outra. Tal era o perigo, não é? Estavam cercados de inimigos, então tinha que trabalhar com um olho no muro e outro olho lá no Moabita, que estava querendo chegar e acabar com tudo, não é? Mas o salmista sabe que se Deus não guardar a cidade, todas essas precauções serão em vão. A sentinela vigia em vão, porque é Deus quem controla as circunstâncias. Quem é que pode prever? Incêndios, terremotos, enchentes, pragas, epidemias, tudo pode acontecer e a cidade vai para o chão. Em vão vigia a sentinela se Deus não for o verdadeiro guarda da cidade. Ele é que é de fato a nossa proteção. Isso não quer dizer que nós não temos que tomar as medidas. Bote alarme, faça seguro dos seus bens, tranque as portas antes de dormir, tome todas as providências. A Bíblia não é contra você tomar todo esse tipo de providência, mas em última análise, se Deus não guardar a cidade, tudo isso é em vão. Ele é que é o guarda final de todas as coisas, porque Ele é quem controla as circunstâncias. Ele é quem guia os fatos, os acontecimentos. Tudo está na mão dele. Se ele não estiver no nosso lado, você pode ter seguro, você pode ter alarme, você pode ter cachorro guardando pitbull guardando a casa, você pode ter o que for.
e não vai proteger. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E isso pode se aplicar não somente à cidade, como nós aplicamos aqui, mas à nossa integridade física, à nossa família, à própria igreja de Deus, enfim, todos os ambientes em que nós estamos. O ponto é esse, que é Deus, no final das contas, quem nos protege e cuida de nós. E sem a proteção dele, nada do que fazemos aqui será de alguma valia. Terceiro quadro que nos é apresentado aqui é no ganho do sustento. Primeiro quadro, a edificação de uma casa. Se Deus não edificar, será edificada em vão. Segundo quadro, guardar a cidade. O vigia pode até fazer o seu trabalho, mas se Deus não guardar a cidade, ele está fazendo o seu trabalho em vão. Terceiro quadro aqui é o sustento do ganha-pão. Está aqui no verso 2, ele diz, note a repetição da palavra inútil, Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. No verso 1 ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, é inútil o trabalho dos que edificam. Depois, se o Senhor não guardar a cidade, é inútil o trabalho da sentinela. E agora, no terceiro quadro, é inútil você acordar cedo, dormir tarde, suar para ganhar o pão de cada dia. Isso aqui é até uma coisa interessante, Nós temos que entender isso à luz do fato que Israel era uma sociedade agrária. A maneira principal de sustento do judeu era a agricultura. Eles dependiam especialmente da agricultura e das colheitas para poder sobreviver. Ninguém que acorda cedo gosta de dormir tarde. E ninguém que dorme tarde gosta de acordar cedo. Não é verdade? Só que aqui você encontra um cara que está fazendo essas coisas. Ele diz aqui, inútil é você levantar de madrugada e repousar tarde, para comer o pão que você ganhou penosamente. O que é que Salomão está dizendo aqui? Que não adianta você trabalhar feito louco, acordando de madrugada, indo dormir tarde, acorda de madrugada, penosamente você está ganhando o seu pão. Tudo isso é inútil se Deus não for com você, porque esse seu trabalho vai ser para quem? O resultado do seu esforço será para o quê? Em que é que isso vai lhe trazer alegria, prazer e contentamento, se você não consegue nem dormir de tanto trabalhar? Se o trabalho é o Deus da sua vida, se trabalhar, ganhar dinheiro, amealhar bens e fortuna é o alvo da sua existência, é inútil isso, é em vão, não faz sentido. E Salomão diz aqui, enquanto você está fazendo isso, Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto eles estão dormindo, Deus está trabalhando por eles. Deus faz a semente germinar, Deus faz a chuva cair, Deus faz e usa as leis da natureza para promover a felicidade e o bem daqueles que o amam e que confiam nele. O contraste aqui não é entre um cara que está em casa dizendo assim, eu vou ficar aqui orando esperando cair um pacote de dinheiro do céu, e um cidadão que está lá no campo lavrando com todas as forças o campo. Não, o contraste é entre dois trabalhadores. O problema é a atitude deles. Um vive para isso, vive ansioso, nervoso, estressado. A vida dele é trabalho, o tempo todo, não tem paz, não dorme direito, não tem alegria, não tem prazer no que faz. O outro é também de um trabalhador que trabalha duro, mas ele deita e dorme, porque ele confia na providência de Deus. Ele confia que Deus haverá de suprir as necessidades, que Deus haverá de lhe dar o pão necessário para a sua subsistência. Ou seja, sem Deus, mais um quadro, sem Deus o nosso trabalho é inútil. Sem Deus o que nós fazemos aqui não vai satisfazer o seu coração. Você vai passar a sua vida toda ralando, mas você não vai conhecer paz, você não vai conhecer alegria, realização, gozo nas coisas espirituais, porque vai ser inútil você fazer tudo isso. Em contraste, Deus dá estas coisas com alegria aos seus amados, aqueles que o amam, que confiam nele e querem viver. Como acabamos de ouvir, o pastor Augustus Nicodemos nos convida a uma profunda reflexão sobre a centralidade de Deus em todos os aspectos de nossas vidas.
Suas palavras ressoam como um eco da sabedoria bíblica, lembrando-nos de que, sem a edificação divina, todos os nossos empreendimentos podem ser em vão. Seja na construção de uma casa física ou na construção de nossos sonhos e projetos mais abstratos, ele nos alerta para a necessidade de colocar Deus como o alicerce inabalável sobre o qual erguemos nossas vidas. Ele nos lembra da importância de discernir e buscar a orientação divina em tudo que empreendemos. Afinal, é o próprio Deus quem controla as circunstâncias, quem dá a saúde, os recursos e quem provê os meios necessários para que nossos esforços alcancem um propósito verdadeiro e duradouro. Ao abordar a proteção de uma cidade, o pastor nos faz refletir sobre a natureza frágil das seguranças humanas diante da sequência de coisas que se sucedem da vida. Por mais vigilantes que possamos ser, por mais alarmes e precauções que tomemos, é Deus quem, em última instância, guarda e protege. Ele é o verdadeiro guardião de nossas vidas, de nossas famílias e até mesmo de nossas comunidades. E quando nos voltamos para o sustento, o ganha-pão que é tão vital para nossa existência, o pastor nos convida a considerar a dualidade entre o esforço humano e a providência divina. Enquanto nos empenhamos em nossos trabalhos, muitas vezes em jornadas árduas e desgastantes, é fácil esquecer que é Deus quem, enquanto dormimos, continua a trabalhar nos bastidores, a fazer a semente germinar e a chuva cair sobre a terra. Ele também nos lembra de que o trabalho em si não é o mal, mas sim quando ele se torna o centro de nossas vidas, quando nos consome a ponto de nos privar da paz, da alegria e da capacidade de desfrutar os frutos de nossos esforços. A chave está em confiar na providência de Deus, em buscar em primeiro lugar o seu reino, e em reconhecer que, em última instância, Ele é o provedor de todas as coisas. Portanto, as palavras do pastor nos lembram da necessidade de colocar Deus no centro de tudo o que fazemos, de buscar sua orientação e de confiar em sua providência. Somente assim nossos esforços serão abençoados e encontrarão um propósito verdadeiro e duradouro, trazendo não apenas sustento material, mas também alegria, paz e realização espiritual em nossas vidas. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para mais pessoas. E agora estamos no Instagram, @escolhidos do Reino Oficial. Siga-nos.